Pais amados, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Irmãos e queridos amigos do canal, todos vocês, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estou aqui para nós fazer uma meditação, em poucas palavras, um vídeo curto, e uma reflexão para que nós possamos assim compreender algumas coisas. Eu estou aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. E eu quero ler com vocês do versículo 6 até o versículo 8, que diz assim: E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Barjesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, esse chamando a si a Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o Proconsul. Pois bem, aqui está uma viagem missionária de Paulo e Bernabé, Saulo, que ainda era Saulo, e Bernabé, que eles pegam a palavra em Chipre e aí eles encontram esse Elimas, o encantador, um falso profeta. E vejam que está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Então eu quero só meditar com vocês essa reflexão aqui no versículo 8, aonde fala que esse Elimas ele resistia o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, o procônsul, para apartar da fé. Ele resistia o ensinamento de Paulo, ele resistia, não deixava que o procônsul se aproximasse de Saulo e Barnabé, e ele ainda resistia a tudo isso. E nós sabemos que ele já estava naquele lugar por muito tempo e ele fazia muito engano, e as pessoas acreditavam, desde tempos passados, passaram a acreditar que tinha alguma coisa a ver com Deus. Mas era um engano. Eu que digo que hoje também está cheio disso, pelo mundo afora, né, dentro das próprias denominações da igreja que somos nós. Então, olhe bem, um encantador era provavelmente um astrólogo judeu que ensinava que o destino das pessoas era determinado por objetos celestes. Ele provavelmente era um astrólogo. E os astrólogos ali, eles tinham aquele entendimento, que nem esse Elimas, que o destino das pessoas tinha uma certa determinação pelo que os astros falassem sobre a determinação da vida daquela pessoa, quando aquela pessoa provavelmente saísse deste mundo, né? Era assim, objetos, né? Objetos celestes, eles viam os astros ali, interpretavam. É como as pessoas vão hoje para ler a sorte, ler a mão, saber se vai casar, se não vai, se vai ter um emprego, se vai para o céu, se não vai, busca essas religiões e aí essas interpretações fora da palavra verdadeira, a palavra de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e esse Elimas, esse encantador, esse falso profeta já estava ali, mas Saulo, que ainda era Saulo, depois passou a se chamar Paulo, ele e Barnabé estavam ali, e esse Elimas, veja que ele estava tão entrosado com o procônsul, um homem ali muito grande, assim, na sua autoridade, na sua personalidade, na sua pessoa, e ele querendo apartar, não deixar, sabe aquela pessoa invejosa que não quer que você se aproxime da outra, para que você não descubra uma certa verdade, não siga outro caminho e abandone ele, deixe ele, então, ou deixe ela. Pois entenda isso. Era assim que era. Então, aqui, eles acreditavam que podia predizer o futuro, examinando a posição das estrelas
e dos planetas. Eles acreditavam nisso, tá entendendo? Eles acreditavam que podia predizer o futuro, examinando a posição das estrelas e dos planetas. Agora, vejam como que era a interpretação, o entendimento e o estudo que eles faziam. Toda feitiçaria ou astrologia se coloca em oposição à mensagem de Cristo, porque isto envolve Satanás e a sua atividade demoníaca. Isso se opõe à palavra de Deus, né? Se opõe à verdadeira palavra do Senhor, porque Satanás e as suas atividades demoníacas agem dessa forma. É uma guerra. Então eu quero ler com vocês no versículo 10 aqui mesmo, para que a gente entenda. Aí, aqui tem uma palavra que diz assim: "Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de Deus e de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor?" Olha aí, Paulo já com a autoridade espiritual na vida dele, ele já vai repreendendo Elimas. E o dito aqui, a palavra é essa: "O filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia." De todo engano e de toda a malícia. Veja bem, será que existe essas coisas em nossos meios cristãos, com tantos debates, com tantas invejas, com tantos ciúmes? Que é uma coisa impressionante, meus irmãos. Por isso, fiquem atentos, meditem, sejam livres como somos por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida eterna. Ele é o Pai, Ele tá reconciliando, veio reconciliar toda a humanidade com Deus. Nós temos livre acesso agora a Deus, arrependendo, orando, buscando ao Senhor, vivendo na presença dEle. Então aqui esse Proconssul, esse Elimas, falso profeta, não queria. E hoje está cheio de falsos profetas que quando realmente você está buscando a presença do Senhor verdadeiramente por um homem, por uma mulher, humildemente direcionado pelo Espírito de Deus, aonde busca honra e glória para o Senhor Jesus, para o nosso Deus, nós esvaziamos de nós mesmos, tiramos de nós o querer ser reconhecido, o querer ser apresentável, o querer ser o maior, o mais conhecedor, o mais doutor, o mais isso, o mais aquilo. Tira esse mais e vamos ser simples e humildes como servos do Senhor, como pessoas que agora trabalham no reino do nosso Senhor, para que nós alcançamos também sempre essa comunhão com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, uns com os outros, humildemente, para que nós não caia nisso aqui: "Ô filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de Deus, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor." Aí no versículo 11 ele diz bem assim: "Eis aí, pois, agora, contra ti a mão do Senhor." Paulo falou, nem é minha mão. Ele profetizou ali, ele falou, ele repreendeu com a voz dele, justamente desse jeito, não foi nem ele, né? "Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo." No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Na mesma hora ele perdeu a visão e ficou ali tateando, buscando quem poderia ajudar ele ali. Mas Paulo falou por algum tempo, veja que não foi eterno, que foi para sempre, ele falou por algum tempo. E ali até o Proconssul viu, e muitos se converteram ao nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos se converteram e viram que realmente o nome desse Deus Todo-Poderoso é forte, né? Então aqui nós podemos entender que assim como naquele tempo também, nos tempos antigos, por exemplo, lá em Deuteronômio, no capítulo 18, do versículo 9 até o versículo 11, se a gente for parar para fazer um estudo aqui, vocês vão ver muitas coisas das idolatrias, das feitiçarias, e a sua direção, suas atividades demoníacas.
E a sua direção depende não de Deus, mas de outras pessoas ou de outras coisas. A direção deles não depende de Deus, depende de outra direção, depende de outras coisas, de outros deuses. A direção desses falsos profetas, daquele enganador que estava ali, não era a direção de Deus, era a direção dos seus deuses, né? As pessoas hoje estão esquecendo, muitos falam assim, mas vai pregar somente falando desses demônios, desses enganos, disso tudo, mas é verdade, é uma guerra espiritual, onde Jesus já é o vencedor. E nós somos vencedores em Cristo Jesus. Mas nós ainda estamos aqui. E o mal ainda existe. Ainda não está nada eliminado. Na volta do Senhor, tudo isso aqui vai ser, sim, determinado pelo Senhor de uma vez por todas, vai ser transformado. Então, mas agora você e eu precisamos entender. Assim como nós queremos sabedoria para andar na sociedade, nos seus negócios, na sua vida particular, na sua vida sentimental, vida espiritual, nós precisamos da sabedoria do alto, que vem do Senhor, para que nós tenhamos assim discernimento, né? Onde nós estamos convivendo, com quem estamos falando, com quem estamos vivendo, porque senão, se você não busca também uma sabedoria que vem do alto, você é enganado, você é enganada, é passado para trás o tempo todo, o inimigo faz tantas coisas. Por quê? Porque tem pessoas que não quer saber de aprender, de crescer na graça e no conhecimento em Cristo Jesus, se aprofundar mais, para não ser enganado pelos falsos profetas, pelos demônios, espírito que usa pessoas, e aí a pessoa só vai falar de demônio, mas se você vai para uma guerra e você não tem nenhuma estratégia de quem é seu adversário, você vai assim de peito aberto? Então você tem que ter o conhecimento em Cristo Jesus, se encher do Senhor, do Espírito de Deus, ser encorajado pelo Espírito de Deus e combater através da palavra revelada do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está uma prova que Saulo, Paulo e Barnabé, essa viagem deles aqui, eles chegam neste lugar e encontram esse falso profeta, esse mágico, que adivinhava pelos astros, né, naquela época, e hoje também você vai ver o horóscopo, você vai ver se vai chover, se o dia vai estar bom, se o dia vai estar mal, tudo isso é em direção dos astros, e tudo envolve espíritos enganadores. Então nós não queremos viver enganado também, tá certo, queridos? Então, o encantador era provavelmente um astrólogo judeu que ensinava que os destinos das pessoas eram determinados por objetos celestes. Eles acreditavam que podia predizer o futuro examinando a posição das estrelas e dos planetas. Toda feitiçaria ou astrologia se coloca em oposição à mensagem de Cristo, porque isto envolve Satanás e a sua atividade demoníaca. Tá bom? E a sua direção depende não de Deus, mas de outras pessoas ou de outras coisas. Por isso que aqueles que não dependem da direção de Deus e vai buscar outro meio de descobrir, de conhecimentos fora de Deus, fora de Cristo, da palavra revelada, escrita do Senhor, ele está buscando um meio de astros, de acontecimento, de outros meios, de outras coisas que não é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje fica a dica aqui para mim e para você. Busque primeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo, conhecer quem é Jesus, se aproxime dele através da palavra. Tem homens de Deus, mulheres de Deus verdadeiros que vai aí te ajudar, que vai aí por cada um de nós, né, na compreensão, entendendo que somente Jesus é o caminho, é a salvação. Tá bom? A revelação do Senhor, de Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo que vem encarnado. E agora a sua palavra escrita aqui está à vontade de Deus para a sua vida. Você não está só, nós não estamos só, o Senhor é o vencedor, o Senhor veio e derrotou Satanás e suas legiões de demônios, os espíritos, amém? Salvando pessoas, mostrando que realmente Ele é o Filho de Deus. Que Deus te abençoe. O Espírito Santo de Deus continue te guiando, te dando direção, abrindo seu entendimento. Não tenha medo, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele jamais nos abandona. No nome de Jesus, você pode sim repreender esses espíritos, repreender todos os tipos de demônio. Então Paulo ali falando, com as palavras dele, ficará cego por algum tempo. Na mesma hora, aquele homem ficou cego. Então Deus agiu através de Paulo ali, não foi Paulo, foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo, através de Paulo ali, agindo imediatamente, corrigindo aquele homem, e ele ficou cego por um tempo, tá bom? Então vejo que Deus também age. Muitos não querem acreditar, só querem as bênçãos, as molezinhas, não querem nem ouvir falar disso. Mas é profundo, irmãos. É muito profundo e você sabe disso. Que Deus te abençoe, Deus te proteja.
Até um próximo vídeo. Muito obrigado a todos vocês inscritos no canal, a todos vocês que deixam um like, tá bom? Fiquem todos com Deus e logo, logo teremos mais um vídeo. E o Espírito Santo de Deus te abençoe em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus abençoe e até um próximo vídeo, tá bom, meus amados? Fiquem com Deus.